nós temos mostrado aqui praticamente todos os dias problemas de falta de água no município de Nossa Senhora do Socorro. Ontem, inclusive, eu estive na DESO acompanhando numa agenda com moradores do Guajará. Lá estava também o vereador Tico do Guajará e fomos recebidos de forma muito elegante, muito gentil pelo presidente da DESO. E ele vai falar exatamente sobre a situação do Guajará, sobre a situação do município de Socorro, que tem passado por problemas quase que diários de falta d'água. Nós vamos ao repórter JP, que está aí tomando uma aguinha com tranquilidade, aí no gabinete do presidente da DESO. Tenho certeza que Flávio Vieira, este excelente assessor de comunicação da DESO, está aí também ao lado de vocês. Com você, JP, a água é sua. Ok, Cláudio, aqui agora na DESO, ao lado do diretor-presidente, doutor Carlos Melo, que vai falar sobre esses problemas que vem maltratando os moradores da cidade de Nossa Senhora do Socorro, principalmente naquela região da Taixoca e também do Guajará. Presidente, bom dia, é um prazer aqui, Fábio Henrique, Balanço Geral. Bom dia, Fábio Henrique, bom dia, JP, bom dia a todos os telespectadores aí do programa Balanço Geral da TV Atalaia. Satisfação, prazer falar com vocês. Como o Fábio Henrique falou, ontem tivemos a oportunidade de recebê-lo aqui, juntamente com o vereador Tico e uma população da comunidade do Guajará. E aqui nós explicamos que o Guajará houve um crescimento muito grande imobiliário lá, e um crescimento, de certa forma, desordenado. E isso prejudicou o planejamento da ampliação da rede de abastecimento naquela localidade. Hoje é um bairro muito grande, é um bairro bem extenso, bem amplo. O que a DESO se comprometeu e já fez? Ou seja, nós atualizamos o projeto, recadastramos todas as casas como foram feitas, conseguimos recursos de financiamento através da Caixa Econômica Federal, são recursos da ordem de R$6 milhões, 6 milhões e 200 mil necessários para que a gente faça a rede como deve ser feita em todo o loteamento Guajará, que é um loteamento muito grande. Mas, enquanto isso está em análise na Caixa Econômica para aprovação, para que a DESO possa licitar essa obra que vai colocar rede, porque muitas localidades onde foram construídas as casas não tem nem sequer rede, ou seja, estão com ligações clandestinas, não por culpa dos moradores, mas por uma falta de planejamento quando foi construídas essas casas. O que ocorre? Nós nos comprometemos com alguns moradores locais. Hoje de manhã ficou certo de uma equipe nossa da DESO para ver essas localidades que estão próximas à rede, parece-me que são 300 metros, se há a possibilidade da DESO ampliar essa rede até essas casas, e se não for possível nesse momento, nós nos comprometemos a colocar um carro-pipa até que a gente possa ampliar essa rede. Mas, de fato, só será solucionado todo o abastecimento do Guajará, implantado, não é nem solucionado, implantado a rede, como deve ser implantada após essa licitação das obras, que somam mais de R$6 milhões. Presidente, essas empresas que prestam serviço à DESO, muitas das vezes dão manutenção a um vazamento, mas também existe a morosidade para revisar, tapar o buraco. Por que tanto tempo leva assim? Veja, nós temos hoje muita reclamação de buracos. Na verdade, a DESO não é interesse da DESO que aconteça vazamentos, mas vazamentos acontecem diariamente, e são inúmeros nesse estado. Nós temos várias equipes tirando. De fato, um vazamento é retirado num dia, você precisa que uma outra empresa, outra equipe, que vem colocar a parte de pavimentação, ou a paralelepípedo ou o asfalto. A gente está ajustando alguns detalhes, melhoramos bastante, principalmente aqui na Grande Aracaju. Hoje você já tem um prazo de retorno muito curto, em termos de ligações novas, quando abre também a pista, ou um vazamento, porque um vazamento ocorre sem a gente ter o planejamento, você entendeu? Se eu soubesse que ia acontecer um vazamento na rua tal, número tal, no dia tal, seria fácil planejar essas ações. Como a gente não sabe, todo dia aparece um vazamento em alguns locais, a gente tem esse delay. Mas eu acho que aqui na Grande Aracaju já diminuiu bastante. E eu queria aproveitar, até tratar um assunto aqui que o Fábio Henrique deve tratar daqui a pouco, que é o abastecimento de água da sede de Socorro. Nós tínhamos nos comprometido até na época que o Fábio Henrique era prefeito, estivemos lá, a obra já está 98% concluída, que vai levar a água do Rio São Francisco para a sede de Socorro, mas não foi possível até então colocar essa água para a população de Socorro, que é uma demanda antiga, volto a dizer, até na época que
Fábio é prefeito. Nós tivemos recentemente com a deputada Silvia, até lá no município do Socorro, vimos lá com a nossa equipe o que faltava. E a empresa que faltava concluir esse serviço já foi contratada. O prazo que ela tem é de 45 dias para que ela faça uma estrutura de interligação, que é um TAU, chama-se TAU, a estrutura, para que aí sim a gente possa bombear. E aí fica registrado aqui no balanço geral que acreditamos que dentro de 45 dias já estaremos colocando essa água lá da adutora do São Francisco para a sede de Socorro, que a estação de tratamento já está pronta, a adutora está pronta, falta só essas duas estruturas que a empresa já foi contratada para executar. Presidente, aquela região da Taiçoca, me parece que 12 dias aqueles moradores ficaram sem água. Por quê? Veja, a Taiçoca a gente tem um problema lá, alguns problemas que são inerentes a Deus. Ou seja, nós sofremos muito com falta de energia. Quando falta energia, eu tive a oportunidade de ir numa ponta de rede lá da Taiçoca, e o que acontece? Lá para aquela ponta de rede precisa ter um bombeamento. Existe a bomba, tudo, mas quando falta energia naquela bomba, a gente não consegue colocar água para a população. Alguns vazamentos ocorreram nos últimos dias, vazamentos de diâmetros grandes, digamos que são 200 milímetros, ou seja, 20 centímetros a tubulação, isso prejudicou muito. Mas uma coisa que eu queria até pedir à população e alertar a população é o seguinte: é importante que cada um tenha aquela sua caixa d'água. Aquela caixa d'água que hoje é azul, antigamente era de fibrocimento, hoje é de um plástico azul, que é uma caixa d'água que não é cara, você pode colocar uma caixa de 250 litros ou a de 500 litros. Por que aquela caixa d'água é importante? Porque quando a rede não está com pressão, a pessoa não sente falta d'água quem tem aquela caixa, você entendeu? Aí, ou seja, é importante que todo mundo no interior, a população já está ciente disso, vem colocando as caixas d'água, porque qualquer queda de energia, qualquer interrupção para dar uma manutenção no vazamento, a população, quem tem a caixa d'água, não fica sem água. Nós tivemos numa localidade na semana passada e observei isso. Quem tem a caixa d'água praticamente não sente essa falta d'água. Quando há uma queda de pressão, ela tem a água. Quando a população que não tem essa, depende exclusivamente da rede estar pressurizada, qualquer interrompimento ela já fica sem essa água. É um apelo que a gente faz, é importante que cada um possa colocar uma caixa d'água em sua residência. Presidente, por falar em caixa d'água, existe aquela caixa d'água do mercado, não sei se é de responsabilidade da DESO, mas também existem outras caixas instaladas próximo às escolas. Isso não só na capital, mas também no interior do estado. Tem aquela do bairro América, bem próximo à igreja Capuchinho. Existe revisão constantemente? Sim. Agora há pouco eu estava assinando até um ofício para a Secretaria da Casa Civil, explicando todos os procedimentos de manutenção que vêm sendo feitos atualmente, ou seja, periodicamente é feito as manutenções ao longo dos prédios públicos, ou seja, nós temos em andamento mais de 30 recuperações e reformas e atualização das nossas unidades, ou seja, periodicamente é feito essas revisões. Fábio Henrique, fique à vontade. Gostaria de cumprimentar o presidente da DES, o Dr. Carlos Melo, agradecer por ter nos recebido ontem, era uma agenda tinha sido feita pela deputada Silvia, ela estava na Comissão de Saúde, interpelando o Almeida Lima, que esteve aqui há pouco, e nós fomos acompanhando os moradores lá do Guajará. O presidente já falou aí em relação à situação do Guajará, uma obra deverá ser feita, ele anunciou ontem para resolver em definitivo. Presidente, 3 questões rápidas. Primeiro, Piabeta, recebo aqui do Demi, que é o presidente da associação dos moradores da Piabeta. Ele manda uma mensagem indignado, porque segundo ele não tem água, a água não chega. A rede de esgoto que foi construída na Piabeta não funciona, ainda não está funcionando. Então a primeira pergunta o senhor guarda aí em relação à Piabeta. Segunda pergunta, em relação aos Marcos Freires, de uma forma geral, houve alguns problemas, vários problemas de falta d'água, Marcos Freire 1, 2, 3, aquela região ali de expansão do Carajás. E terceiro, me lembro que quando Ferrari era presidente da DES, eu estive lá com ele, que é tipo uma fossa bem grande, não sei se o senhor conhece, que fica no mutirão, vizinho a uma escola. Aquela fossa serve para quê? Funciona? Pode ser desativada? Não pode? Enfim, o que é que o senhor poderia nos falar em relação a esses 3 questionamentos, presidente? Bom, Fábio Henrique, primeiro dizer que a deputada Silva esteve bem representada na sua pessoa ontem aqui.
não foi a altura dela não, mas foi bem representada. Quanto a Piabeta, veja, eu estou até aqui com o Flávio aqui do lado, eu vou pedir até para ele dar um pulo na Piabeta, para a gente saber qual localidade exato que está sem água. Piabeta, nós temos algumas localidades, são a ponta de rede, que é aquele trecho final da rede. E é o que eu falei há pouco, é importante que cada um tenha um pequeno reservatório, a caixa d'água, em sua casa, porque, como se trata-se de ponta de rede, ou seja, o final da rede, é uma situação que é um pouco mais difícil de chegar a água nessas localidades. Mas eu vou pedir para Flávio dar um pulinho lá para que a gente possa avaliar de perto a situação da Piabeta. Quanto à parte do esgotamento sanitário, a obra está concluída, foi concluída, nós fizemos a parte de pré-operação, e semelhante à parte da sede de Nossa Senhora do Socorro, que você acompanhou também essa obra lá na sede, está pronta, nós estamos na fase de pré-operação. O que é isso? Nós estamos treinando operadores, já contratamos mão de obra concursada para trabalhar lá, estamos fazendo a pré-operação. Quando você coloca na pré-operação, é natural que apareça um vazamento numa válvula, uma bomba que não está ligando a contento, uma tubulação que ainda não está acoplada direito. Isso está sendo solucionado, mas isso é coisa, pequenos ajustes, para que ela possa entrar em operação em definitivo. Acredito que coisas rápidas que estão sendo providenciadas, mas a obra já está concluída, tanto na Piabeta quanto na sede de Socorro, para que a gente possa ter esse bem tão importante aí. Olha, você tratou nesse assunto esgoto, ontem saiu uma matéria a nível nacional, no jornal a nível nacional, onde Aracaju, e eles esqueceram de dizer que não é só Aracaju, mas a Grande Aracaju, foi ranqueada como a melhor capital do Nordeste em saneamento básico. O governador teve acesso até a essa informação, me ligou lá com o secretário Salles Neto, de Brasília, que ele estava em Brasília, eu disse, olha, é verdade, governador, avançamos muito. Só para você ter uma ideia, no município de Nossa Senhora do Socorro, você que é do município de Nossa Senhora do Socorro, estão sendo investidos 70 milhões de reais em esgotamento sanitário. Muitas vezes, então, dá muito valor a essa obra. Foi a Piabeta que está sendo implantado, São Brás, a sede do município de Socorro, algumas intervenções lá no João Alves, eu vou chegar lá nessa caixa que você falou, o Parque dos Faróis, que a obra teve que ser paralisada, já foi relicitada, vai ser retomada para que a gente conclua toda aquela parte do Parque dos Faróis e toda aquela localidade na região, ou seja, são 70 milhões de reais sendo investidos em esgotamento sanitário, que se traduz em saúde e qualidade de vida, além do meio ambiente, que agradece bastante esses investimentos que estão sendo feitos. E a gente recebeu essa notícia com muita satisfação, ou seja, foi a primeira capital do Nordeste em qualidade de saneamento. E tudo isso acompanhado de ampliação de rede com estações novas de tratamento de esgotamento sanitário. É importante que a população tenha esse registro, a importância e dê valor a essa obra, porque essa obra muitas vezes é enterrada, Fábio, e ninguém vê depois de pronta. Mas é uma obra que só um governo que tem uma visão de futuro, ou seja, uma obra que politicamente não é muito interessante, mas tem uma visão de futuro, de Estado, que você pode realmente ter no futuro essa qualidade de vida para a população. Isso é muito importante. Presidente, para finalizar, houve um acordo da DESO, juntamente com o Ministério Público, para suspender a cobrança da taxa de esgoto naquela região da zona de expansão, Horto do Carvalho e outras regiões ali. Mas a taxa continua a ser cobrada pela DESO. Não houve acordo entre o Ministério Público para suspender a taxa de cobrança. Pelo contrário, a Justiça já determinou onde a rede está implantada. Todo mundo que está entrando na Justiça contra a DESO está perdendo, a Justiça determinou onde a rede está implantada. É obrigação do morador interligar a caixinha que fica lá no passeio, e a DESO tem todo o direito de cobrar, porque o serviço já está disponível. Agora, dentro da casa para a caixinha, o morador tem que cobrar. Agora, onde a rede ainda não está em operação, que foi o caso de alguns pontos da Aruana, ou seja, onde não está, aí a DESO não pode cobrar. Realmente, por quê? Porque a rede não está disponível. Existiram, aí reconhecemos algumas falhas pequenas, poucas localidades, onde a rede ainda não estava em operação e essas, de fato, não pode ser cobrado. Agora, onde a rede já está operando, independente da pessoa já interligou a sua caixinha ou não, a DESO judicialmente já teve, não só a DESO, mas todas as companhias dos outros estados, é obrigação de cobrar. Isso é importante para que a gente possa manter o serviço de qualidade para a população. Ok, muito obrigado, presidente. Eu que agradeço a oportunidade, JP, eu desejar um bom dia a todos, agradecer a Fábio Henrique pelo espaço, um bom dia a todos. Ok, Jânio Porto acompanhando os fatos para o Balanço Geral, com você, Fábio. JP, um minutinho, nós estamos com o tempo muito corrido, mas um minutinho só para ele responder sobre a fossa lá do Mutirão.
que foi perguntado pelo telespectador. Oh, sim, Fábio, desculpe, é porque cortou aqui. Veja, eu tive até lá naquela oportunidade e nós tivemos já uma situação. Aquela parte do mutirão, quando foi construído o conjunto, ele foi feito como um sistema de tratamento, que é uma fossa-filtro que tem lá naquela localidade. Aquela fossa-filtro, ela vai ser transformada numa estação elevatória, ou seja, o esgoto que está indo para lá, o projeto já está pronto, vai ser bombeado para outra estação, para que ela seja tratada lá na nossa estação de tratamento, que fica lá no Marcos Freire, lá próximo à outra ponte lá do Coqueiral. Isso já está em andamento, os estudos daquela época, para que a gente possa transformar aquela fossa-filtro num sistema de bombeamento. Isso ir para lá juntamente com toda a parte do esgotamento do Marcos Freire ser tratado lá. Ok, muito obrigado mais uma vez ao presidente, Dr. Carlos Melo, também obrigado ao assessor de comunicação, Flávio Lima. Com você, Fábio. Ok, obrigado, JP. É Flávio.